Estamos de volta para mais um O Perito Podcast. E o assunto de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre elevadores. Eu trouxe para vocês um especialista na área. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Ao final desse programa, clique se gostou, dê uma curtida e se inscreva no canal para você ficar recebendo nossas notificações e novidades a respeito dos nossos assuntos. No nosso podcast de hoje, o assunto elevadores, ele foi sugerido por um aluno do curso da Gabor, a quem eu agradeço muito, que é o Jorge Matar. Obrigado, Jorge, e você já deve ter, a essa altura do campeonato, já deve ter ganho a sua caneca por ter sugerido essa pauta. O nosso convidado de hoje é o André Luiz, da empresa Liftlander. Tudo bom, André? Tudo bem, agradeço pela oportunidade aqui, pelo convite. Não, eu que agradeço você estar aqui com a gente, vai se dar assim uma série de orientações. O nosso programa é dirigido para síndicos e todos eles têm problemas com os elevadores, problemas que nós vamos abordar nos vários blocos do nosso programa e que eu tenho certeza que você vai poder dar uma orientação bem legal para eles. Fala um pouquinho da Lift, o que ela faz, como que ela pode ajudar o nosso amigo síndico que nos prestigia. Olha, a Liftlander Elevadores foi criada, em primeiro lugar, para ser um nicho de mercado, Então, nós focamos muito no atendimento ao cliente. É o que hoje em dia está faltando muito a coisa para o brasileiro, O brasileiro prefere aquela coisa mais barata, Então, você sabe como é que é, Nem sempre aquilo que é o mais barato é o melhor, Então, a gente trabalha com preços justos, E a gente trabalha também com elevadores novos, E nosso foco principal mesmo é manutenção de elevadores. Só que assim, fica na cabeça das pessoas, que geralmente elevador é fabricado. Não, elevador é como se fosse um carro, Ele tem as peças onde você faz montado. A montagem. Isso, você faz a montagem. Então, minha experiência, é uma experiência dentro da engenharia mesmo, As minhas duas formações são com elevadores, Os meus 2 TCCs, na época também, que eu sugeri para os meus clientes, para os meus colegas, foi exatamente, sobre elevador. Então, a primeira parte que foi de controle e automação, foi feito um controle de acerto para elevador, isso aí já tem uns 12, 13 anos já, Quando o pessoal nem falava ainda na tecnologia 5G, E a minha outra formação é na parte mecânica, Então, meu TCC também foi em cima de construir um elevador. Você falou em elevadores novos, então vamos partir para o nosso primeiro bloco de hoje. Por favor. Que são edifícios novos. Os edifícios novos ainda estão no regime de garantia que a construtora dá, tá? Bom, é óbvio que ela dá uma garantia de tudo aquilo que ela vendeu, inclusive o elevador. Sim. Porque o elevador ela adquiriu de alguém, mas foi ela que vendeu, é ela que tem que prestar uma garantia pro condomínio que comprou aquelas áreas comuns, entre elas o elevador. Então eu te pergunto assim, num prédio novo, o que é mais normal e o que um síndico tem que procurar de defeitos nos elevadores para cobrar da construtora? Vamos lá, vamos começar por partes, Então, você tem que começar pela lei do consumidor, Eu não sou jurista, mas a gente dá uma explicação que geralmente o síndico ele fica refém, Que geralmente é uma pessoa leiga, que ela nunca mexeu, com parte administrativa nem nada, ele caiu, de paraquedas praticamente ali, Então, vamos lá, primeira parte. O elevador, ele segue uma norma, Então, não existe elevador simples nem elevador complexo. É elevador, pronto, acabou, tá? Só que, dependendo do uso, você tem elevadores diferentes, Você tem elevadores para acessibilidade, você tem elevadores de carga, você tem elevadores de passageiros. Só que como você está falando exclusividade de condomínios, vamos ficar no tema de elevadores de passageiros, O que você tem muita reclamação é de barulho.
primeira coisa que a pessoa vai entrar, que se você está num apartamento novo, vamos pressupor que geralmente você saiu de uma casa, né? Então, na sua casa, você entrou, fechou a porta, você não está ligando, né? Porque está correndo lá fora. Só que assim, dentro do apartamento, você tem um elevador, ele vai estar funcionando, né? Então, aquele ruído que o elevador ele vai fazer, né? Ele está lá dentro. Agora, você está se referindo ao ruído da máquina lá em cima, e aí quem mora nos apartamentos mais próximos da casa de máquinas vão sentir mais? Ou é barulhos de mecanismo, de repente a cabine passando em alguma saliência do trilho, vai? Não sei se é possível uma coisa dessa. Faz alguma coisa assim. Existe isso? Isso, existe. Vamos lá. Você tem tanto, né, os ruídos provenientes, né, da casa de máquinas, né? E você tem os ruídos, né, que a gente chama de condução, né, e por convecção. Então, você vai ter a própria vibração do motor, que ela vai passar de uma laje para outra, né, e próprio ruído também que está descendo pelo poço. Então, esse ruído que está descendo pelo poço, né, ele vai sair e ele vai descer até o térreo. E geralmente a pessoa, se você está no dia aqui, que nem a gente está conversando aqui, né, você tem um ruído normal que você não está escutando um ruído do elevador. Só que esse ruído, à noite, ele é potencializado. É justo no horário que você vai dormir. Então, a maior parte das reclamações são exatamente por causa disso. Nós tivemos um programa aqui de um consultor, de um projetista de sistemas de isolamento acústico. Sim. E a gente falou bastante disso. E ele falou que os ruídos se confundem muito com as vibrações. Às vezes você está sentindo vibração, só que o teu cérebro interpreta aquilo como sendo um ruído. E no final das contas, o incômodo é o mesmo. Tanto faz você ficar incomodado pelo som ou pela vibração. Você fica incomodado. Né? Se você está à noite, você quer dormir, né? Você quer dormir e não importa o que não está deixando você dormir, né? Eu posso te dar um exemplo. Nós temos um elevador que... a empresa quando foi vender, então veio de lá de fora, e de lá de fora geralmente você trabalha com 380 volts, né? Nossa rede aqui, ela trabalha com 220, né? Então você tem um trafo ali, né? Um transformador, né? Então, virava e mexia, tinha uma senhora que ela reclamava que ela escutava, e você no dia, medir lá, e você, né, ia com o aparelho e tal, você não escutava nada. Até, né, que resolvemos ir à noite. O barulhinho que você escutava era a vibração do transformador. Vibração do transformador, não era nem do mecanismo. Onde é que ela estava era encontro de duas colunas, e era exatamente numa região onde se você batesse, aquela condução dava direto no ouvido da pessoa, onde ela estava dormindo. Agora, eu te pergunto uma coisa, assim, desviando um pouquinho do nosso assunto. Você já teve alguma experiência de alguma construtora, algum projetista que se preocupou com esse tipo de problema em, de repente, fazer um isolamento acústico, mas não simplesmente uma coisa trivial, eu vou forrar a casa de máquinas com alguma espuma antiacústica, não. Alguma coisa assim como, por exemplo, o encontro de dois elementos estruturais que possam transmitir essa vibração? Já, mas aí eu te faço uma pergunta, né? Como se você está num ambiente isolado, se você isolar ele, mais ainda, você tem um poço, para onde que vão a maior parte das vibrações? Naquela direção. E que vira uma caixa acústica. Exatamente. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas acha que isolar a casa de máquinas, né, é você isolar as paredes. Não. O som vai descer por ali. Vai descer. Agora, e outra coisa, além do som, que outro problema você acha que um síndico de um edifício novo deve procurar saber se a coisa está boa? Eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte: os síndicos não são engenheiros, se bem que eu sempre falo no meu programa que você, síndico, depois de um ano na sindicatura, no comando de um prédio, é só dar o diploma que praticamente é um engenheiro. Mas, na verdade, ele não tem essa noção exatamente do que procurar, além do barulho, que o barulho vem sozinho, não precisa procurar, né? Mas que outro defeito ele precisa procurar para entender que o elevador dele possa estar ou não com problemas? Movimentação da cabine. Explica mais. Você entrou dentro do elevador, fechou a porta, causou algum ruído? Os elevadores novos, eles são macios. Você tem tanto controle de velocidade da porta quanto de força. Sim. Mudou
esse barulho tem um problema na porta, que a maior parte das vezes, tá? 80% dos casos hoje em dia, tá? De elevadores novos, o problema é problema de porta. Então, que a gente fala que você bate a prumada, né? De cima e embaixo no poço, né? Só que você sabe como é que é, né? Às vezes não... Rapaz ali e tal, alguma porta saiu de um lado, saiu de outro, não saiu bem na prumada. Então, quando a porta vai fechar, ela não trinca direito, ela vai dar pancada, entendeu? Vai fazer algum ruído nessa abertura, nesse fechamento. Tem casos, tá? De que você precisa mexer na guia do elevador, né? Pra quem não conhece, a guia do elevador imagine como se fosse o trilho do elevador, né? Onde o elevador corre, né? Nas laterais você tem o trilho ali, onde a cabina, né? Você tem sapatas na lateral, né? Onde ele escorrega ali, né? Então, o que acontece? Quando essa porta ela tá um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, um pouquinho para direita, um pouquinho para esquerda, se você não consegue acertar, porque tem um ajuste na porta também, né? Você vai precisar mexer na guia, tá? E dependendo também de como foi feito também a construção também, não sei se você já reparou. Já entrou em algum elevador que ele passou em algum lugar, ele deu um tranco, ele deu uma desviada? Já? Sim. Isso aí... E é sempre no mesmo lugar, no mesmo andar, etc. Exatamente. Alguma que a gente chama de junção, tá? Das guias. Isso. O que acontece? Conforme ela vai desalinhando, próprio prédio, acomodação do solo, como a solda mal feita também. Isso. Não pode soldar. Elevador, tá? Guia não pode soldar, tá? E a parte também da guia estrutural também, da parte da cabina também, você não solda. Isso não existe. Tá? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sou muito chamado para fazer vistorias em condomínios para levantar os defeitos. Isso é muito comum. Ou depois de um ano do prédio que está instalado, já aparecem alguns defeitos, mas eles querem saber se tem mais coisa que eles não estão enxergando. E nós, como tem um olhar um pouco mais treinado para achar defeito das obras dos outros, né? Totalmente. Então, a gente encontra mais coisa, encontra erros de projeto e tal. Na parte de elevadores, já foge um pouquinho da especialidade de um engenheiro civil. Sim. Tá? Então vai pro teu lado de engenheiro mecânico, às vezes um engenheiro eletricista. Você já foi chamado alguma vez, não para atender a um defeito, mas para... André, dá uma olhadinha aqui, vê se você enxerga algum problema nesse elevador, porque tá na hora de eu reclamar com a construtora, e se tiver, eu quero... A hora é agora. Já aconteceu com você? Já. Não é muito fácil de encontrar esse tipo de coisa, tá? Porque... Eu não digo de encontrar. Eu digo assim, o condomínio tem a iniciativa de procurar um especialista para ver se está tudo em ordem. É que nem fazer um check-up no médico, entendeu? Não, já te respondo na lata. Não. Geralmente só chama quando dá algum defeito. Sabe por quê? As pessoas geralmente elas acham que um elevador é uma caixa mágica. Sabe, que você entrou lá dentro, ela apertou um botão, ela sobe e desce. Não tem tecnologia nenhuma. E é o contrário disso. Só que assim... Aqui no Brasil, né, a ABNT com as NBRs, né, com as normas brasileiras, né, então ela regula bem isso, tá? Um elevador não é um simples... É isso que eu tô falando para você desde o começo. Um elevador não é um simples elevador, não existe elevador simples. Todos eles são bem construídos, tá? Todos eles são dotados de segurança. Isso aí é normalizado, tá? Isso aí é lei. Então, geralmente, que não te falei... Só depois da montagem, né, que aconteceu algum barulho, que nem você tá falando, né, ó, tô escutando um barulhinho, tá diferente, tal, que você vai abrir, né, para você verificar, né, a mexer nas entranhas dos elevadores que você vai descobrir os erros. Você tem condições técnicas, por exemplo, de, sem que tenha algum defeito aparente, você ser proativo e ir atrás de procurar coisas? Existem. Você tem recursos para isso? Pro técnico de elevador, sim. Tá? Porque hoje em dia tudo você tem um log de avarias, né? Você colocou lá como se fosse celular, você plugou lá o equipamento, você vai puxar todo o histórico de defeitos do elevador, o período que ele ocorreu, o horário do dia e etc. E você é como se fosse um computador mesmo. Plugou, né? Você tem ali, né, o histórico total do elevador, né? Até quantas vezes ele foi ligado, quantas vezes ele foi desligado, né? Alguma oscilação de energia,
que você tem muito hoje em dia. Ou seja, tá? pelo que eu estou vendo, então a importância não é simplesmente de um mecânico que vai consertar um defeito. O fato de você procurar preventivamente alguma coisa para poder melhorar o funcionamento daquele equipamento, tá? É muito pouco procurado, mas seria muito útil se as pessoas também se preocupassem com isso. Sim, é que nem seu carro, né? Não sei você, mas assim, eu entro dentro do meu carro, você escuta algum barulhinho diferente, entendeu? Se eu tô andando com ele e não deu aquela resposta, entendeu? Você tá atento, mas a maior parte das pessoas não estão. Como eu falei, o elevador é uma caixa mágica, ele apertou um botão e subiu e desceu, a pessoa tá pouco se importando. Eu vou te fazer uma outra pergunta também sobre essa questão de saber se está tudo em ordem ou não. Eu fiz uma perícia num condomínio há uns anos atrás, esse sistema de não tem subsolo, tem sobressolos. Então, na verdade, o segundo subsolo fica no nível da rua. Então, a pessoa, para entrar, ela pega um elevador para ir até o térreo, que na verdade é o terceiro andar, né, para depois subir para as torres. Esse elevador, que é só transferência do nível da rua para o térreo, é um elevador extremamente lento e que cabe muito poucas pessoas. Essa era uma reclamação, tá? Bom, teve a perícia, teve todo um desdobramento aí. O que eu quero te dizer é o seguinte: como é que eu posso aferir, de acordo com as normas, não é achômetro, eu acho que esse elevador é muito pequeno. Como é que eu posso aferir se aquele elevador ele tem as dimensões e tem a velocidade adequadas para a minha necessidade e para a necessidade do meu condomínio? Então, de novo, a ABNT é sábia, né? Porque existe uma norma para isso também. Pouca gente, tá, da construção civil, né? Não vou culpar porque geralmente o técnico do elevador ou o engenheiro que trabalha com o elevador, ele quer, né, esconder algumas coisas, né? Sim. Então, o que ele faz? Ele não te fala que existe um cálculo em cima disso, né? Que nem você falou, de onde que era? Era um prédio comercial? Não, um prédio residencial. Na Vila Formosa, se não me engano. Formosa? Então, no prédio residencial existe uma norma que você calcula, né? Através das unidades, né? O número de unidades que você vai ter, o número de pavimentos, né? E o número de quartos. Então você faz todo um cálculo ali para a norma te dar a especificação de quantos passageiros você vai descer em 5 minutos, se ele atende ou não. Então provavelmente esse aí do jeito que você está falando não atendia, né? Então, amigo síndico, existem uma série de meandros, de detalhezinhos nesse assunto que um especialista pode trazer, pode assessorar melhor. Então, eu aconselho sempre vocês a procurar um especialista, no caso o engenheiro civil, para fazer, habituado com a área de perícias, para poder verificar se está tudo em ordem no seu condomínio. Elevadores é mais um item a ser pesquisado com uma pessoa, não precisa ser o André, mas o André é um cara bom para isso. Você estava falando dos ruídos, barulho, né? Tem um caso que veio pra gente depois que já tinha dado todo um tipo de problema e tal, né? Que precisou até perícia, né? É uma marca grande e tal, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Pode acontecer com todo mundo. Então, tinha uma senhora lá no último andar que ela tinha problema com ruído. E foi perito, né? Foi pra justiça e não dava, né? Não tinha como resolver isso. Como eles utilizaram isso aí? Eles colocaram coxinhos dinâmicos. Aquele ruído que ela escutava não era ruído. Uma vibração. Uma vibração da máquina. Sim. Então, tiveram que ajustar a cabina, que nem eu falei, ajustar a guia, fazer isolamento da caixa ali, do quadro de comando. E era uma coisa muito mais simples que com uma borrachinha resolveu. Na verdade, não era uma borrachinha, era um fluido dinâmico mesmo. Ah, tá, um líquido que... Isso, né? Por quê? Porque você trabalha em regime de várias velocidades no elevador, né? Entendi. Então, da aceleração até desaceleração, ela escutava esse problema. Eu lembrei de mais um defeito, né? Algum problema que geralmente acontece com elevadores, e isso é um problema grave, tá? E todo síndico, né? Como é um programa direcionado para síndico, né? Deveria chamar a empresa de manutenção e verificar. Tá? Que seria? São as guias do elevador.
se as guias elas descem até o poço e se elas estão chumbadas no poço, tá? Existem guias de elevadores mais antigos que a guia ela tá flutuante. Então, geralmente você tem as guias, elas são presas por plaquetes, né? São os elementos que seguram ela na parede, sim, tá? Então, se você tem um freio de emergência, né, e ele atua numa velocidade que ela passa acima de 10% da velocidade nominal, que é o freio de segurança dela, tá? O que vai acontecer? Se a guia ela não estiver presa no chão, ela vai descer. E ela descendo, ela vai fletir, né? Ela vai torcer. Torceu, tem um perigo da cabina soltar e ela tombar. Ou seja, é como o André falou, existem uma série de detalhes que um especialista detecta e nós, pobres mortais, não conseguimos. É basicamente isso. Mais ou menos isso. Ansel, temos uma pergunta. A pergunta vem do Tiago Mendes Correia, de Taboão da Serra, São Paulo. Tiago, você não mandou seu endereço, manda para você ganhar a caneca, ok? Ansel, nos elevadores do meu condomínio não cabem com folga uma cadeira de rodas junto com a pessoa que vai empurrar. Tem normas de acessibilidade para elevadores? O que ele está perguntando é o seguinte, a cadeira de rodas cabe, pelo que eu entendi, né? Sim. E se o cadeirante vier sozinho, ele mesmo movimentar a cadeira, tudo bem. Só que se ele precisar de alguém para empurrar, não cabem com folga 2 pessoas. Como é que funciona isso? Existe uma dimensão mínima para acessibilidade. De novo, né? Você sabe mais do que eu. Parte civil, né? Você tem normas de acessibilidade, né? E o elevador não é diferente, tá? O elevador você tem uma dimensão mínima de cabina e uma capacidade mínima também, tá? Então, na norma é 1,10 por 1,40, tá? Que você vai ter esse giro, né, da cadeira de rodas, né? E mais a pessoa orientando ele, sim, tá? E fora a capacidade também, tá? Que são 8 passageiros, 600 quilos, tá? Então, tudo aquilo que tiver abaixo, né, que hoje, né, esteja sendo construído, tá fora de norma, tá? Tá respondido, Thiago. Espero que você tenha ficado satisfeito e manda seu endereço para você ganhar uma linda caneca do nosso programa como essa aqui, tá? Chegamos ao final, então, desse primeiro bloco do nosso podcast de hoje. Eu vou lembrar vocês, se gostou, dá um joinha aí, dá um positivo para nós, tá? Clique, se inscreva no canal e clique no sininho para você receber notificações. Nos vemos daqui a pouco.